Boa noite a todos e a todas. Hoje vamos conversar sobre André Breton, poeta e escritor francês, principal teórico e articulador do movimento surrealista, que exerceu enorme influência na poesia francesa na primeira metade do século XX. Ele nasceu em 1896, em família humilde. Era filho único e sua mãe, católica devota, impôs uma educação rígida. Breton realizou os estudos básicos e já no liceu interessou-se por literatura e conheceu as obras de autores malditos, como Charles Baudelaire. Depois, ingressou na Faculdade de Medicina, por pressão dos pais. No início de 1914, ele envia alguns poemas, escritos no estilo de Mallarmé, à revista La Phalange, dirigida pelo poeta simbolista Jean Royer, que o apresenta a Paul Valéry. Durante a Primeira Guerra Mundial, serviu como enfermeiro na cidade de Nantes, onde conheceu Jacques Vacquet, um entusiasta de Alfred Jarry, o autor de O Beau-Rêve, que morreu aos 24 anos em circunstâncias misteriosas, havendo a hipótese de suicídio. O encontro com esse jovem, que nada escreveu além de poucas cartas, marcou profundamente o espírito de Breton, que passou a compreender vida e arte como indissociáveis. O poeta não deveria se limitar a escrever poemas, mas também se aventurar a viver poeticamente. A partir desse momento, Breton se afasta do pensamento poético de Paul Valéry, continuador das ideias estéticas expostas na Filosofia da Composição, de Edgar Allan Poe, e continuadas por Mallarmé, autores que viam o poema como um elaborado artefato intelectual. Ainda durante a guerra, Breton escreveu sua primeira carta a Guillaume Apollinaire, a qual ele anexa o poema Décembre. Em 1917, aliás, mesmo ano em que Apollinaire publica os seus Caligrames, Breton volta a Paris e se encontra com Pierre Reverdy. Passa a colaborar na revista Nord-Sud, dirigida por este poeta, e lê pela primeira vez os Cantos de Maldoror, de Lautréamont. Ainda nesse momento, Breton faz amizade com Apollinaire e Louis Aragon. Após o conflito militar europeu, Breton fundou a revista Littérature em 1919, com 23 anos de idade, ao lado de Louis Aragon e Philippe Soupault, e entra em contato com Tristan Tzara, um dos criadores do dadaísmo. A relação de Breton com o movimento dadaísta foi tensa e breve,
afastando-se do grupo de Tzahá já em 1920. Em literatura, que se tornaria uma das mais importantes revistas de literatura francesas, Breton publica as Poésies de Lautréamont, fragmentos de sua obra Le Champ Magnétique e enquetes sobre o tema, e enquetes sobre temas como por que vocês escrevem? Aliás, era muito comum a realização de enquetes nas reuniões do grupo surrealista. Em Champ Magnétique, obra escrita em parceria com Suppot, Breton colocou em prática, pela primeira vez, o princípio da escrita automática, principal método de composição dos surrealistas, baseado na criação espontânea, no registro das primeiras frases que surgem à mente, sem intervenção racional ou crítica, mesmo que inclua qualquer erro ou absurdo. Há uma frase zen que diz: primeira ideia, melhor ideia. E foi um dos mantras de Allen Ginsberg. Os koans, aliás, têm muita relação com a escrita automática. A escrita automática deriva da livre associação de ideias da psicanálise, conforme Breton admite no primeiro manifesto surrealista, publicado em 1924. Um novo movimento literário que Otávio Paz incluiu entre as rebeliões românticas, tinha entre os seus membros Antonin Artaud, que depois se afastaria do grupo por discordar de sua adesão ao Partido Comunista Francês, Robert Desnos, Benjamin Perret, Louis Aragon, Paul Éluard, Philippe Suppot, entre outros poetas e escritores franceses. Quais ideias eram defendidas pela nova vertente literária, que elegeu Rimbaud, sobretudo o Rimbaud da Carta ao Vidente, e Lautréamont como os seus santos padroeiros, ou como pré-fundadores do movimento? Em primeiro lugar, o princípio de que não é possível separar a vida da obra de arte. Estes poetas entendiam que a vida deveria ser transformada para alcançar a liberdade, a vitalidade, a rebeldia e a beleza da obra artística. E esta, por sua vez, deveria se libertar das regras fixas, do intelectualismo, da frieza, e incorporar a espontaneidade, a sensualidade, a própria pulsação do estar vivo. Um passo além desse princípio foi o conhecido axioma de Breton, segundo o qual era preciso unir o mudar a vida de Rimbaud ao mudar o mundo de Marx. Daí o seu entusiasmo por Lenin e pela Revolução Russa de 1917. Posteriormente, quando acontecem as cisões
dentro do movimento surrealista, Artaud se afasta, ele era de espírito muito mais anárquico do que bolchevique, né? A disciplina bolchevique seria algo inimaginável para uma pessoa como Artaud. O próprio Breton acabará aderindo à dissidência trotskista e outros, como Aragon, permanecerão leais ao Partido Comunista Francês. Bem, de Rimbaud, os surrealistas adotaram a teoria do vidente, pela qual o poeta seria um novo xamã, algo semelhante ao poeta como antena da raça, de Ezra Pound. E ainda a ideia de desregramento razoável de todos os sentidos. A frase de Rimbaud, que também consta, junto com a teoria que consta igualmente na Carta do Vidente, em que ele apresenta o poeta como um novo xamã. Podemos concordar com Otávio Paz, que viu no surrealismo um herdeiro do movimento romântico, do qual herdou o caráter apaixonado, erótico, a revolta contra a família, a igreja e o Estado, o engajamento político, o gosto por aventuras, viagens, revoluções, e ainda a exaltação da imaginação e da beleza, do sonho, da embriaguez, do sobrenatural e da loucura. O surrealismo também recebeu forte influência do movimento simbolista e do fascínio dos poetas dessa escola por religiões pagãs, magia negra, ocultismo, esoterismo, bem como das conquistas estéticas dos poetas simbolistas, como o poema em prosa, a sinestesia e as imagens poéticas. Em relação a este último conceito, a imagem poética era compreendida, conforme escreve Pierre Reverdy, como uma, abre aspas, criação pura do espírito. Ela não pode nascer da comparação, mas da aproximação de duas realidades mais ou menos remotas. Quanto mais longínquas e justas forem as afinidades de duas realidades próximas, tanto mais forte será a imagem, mais poder emotivo e realidade poética ela possuirá. Fecha aspas, ponto. Esta definição da imagem poética é aplicável não apenas à poesia surrealista, mas também à pintura, como no caso de artistas como Max Ernst, René Magritte e Salvador Dalí. E tem como ancestral imediato Lautréamont, que nos Cantos de Maldoror referiu-se ao, abre aspas, encontro fortuito de uma máquina de costura e de um guarda-chuva sobre uma mesa de dissecação. Fecha aspas, ponto. O surrealismo pretende se libertar do predomínio da razão, da ciência,
do bom senso burguês e abrir-se para os impulsos do inconsciente, os estados alterados de consciência e novas formas de percepção da realidade, seja pelo uso de drogas alucinatórias, por inusitadas manifestações de sexualidade, pela experiência mística e ritual em comunidades consideradas primitivas, em que o sonho não é menos real do que aquilo que chamamos de realidade. Segundo os surrealistas, a arte deve libertar-se das exigências da razão e ir além da consciência cotidiana, procurando expressar o mundo do inconsciente e dos sonhos. Humor, sonho e nonsense são recursos a serem utilizados para libertar o homem da existência meramente utilitária. A partir daqui, alguém poderia perguntar: mas, afinal de contas, qual é a definição precisa de surrealismo? A palavra surrealismo, em francês, surrealisme, sobre o realismo ou acima da realidade, né? Foi criada em 1917 por Guillaume Apollinaire, poeta ligado ao cubismo e autor da peça teatral As Mamas de Tiresias, de 1917, considerada uma precursora do movimento. Sua definição foi apresentada no primeiro Manifesto Surrealista, de 1924, em um texto construído na forma de verbete de enciclopédia por André Breton, que assim define o conceito: surrealismo, substantivo masculino. Automatismo psíquico puro, pelo qual se propõe exprimir, seja verbalmente, seja por escrito, seja de qualquer outra maneira, o funcionamento real do pensamento. Ditado do pensamento, na ausência de todo controle exercido pela razão, fora de toda preocupação estética ou moral. Depois dessa entrada de verbete, há um desenvolvimento enciclopédico que diz: o surrealismo repousa sobre a crença na realidade superior de certas formas de associações desprezadas antes dele, na onipotência do sonho, no desempenho desinteressado do pensamento. Tende a abolir definitivamente todos os outros mecanismos psíquicos e a se substituir a eles na resolução dos principais problemas da vida. Fecha aspas. Uma curiosidade: poucos dias após a publicação de seu manifesto, o grupo surrealista publica o panfleto Um Cadáver, escrito em resposta ao pomposo funeral de Anatole France, um dos mais celebrados autores franceses. No texto, bastante provocativo, os autores escrevem, abre aspas, marquemos todos
com um belo sinal branco o ano em que adormeceram esses três homens sinistros: o idiota, o traidor e o policial. Com France, é um pouco da servilidade humana que se vai. Que bem se festeje o dia em que é enterrada a canalice, o tradicionalismo, o patriotismo e a falta de coração. Fecha aspas, ponto. A provocação, a irreverência, a polêmica e o desrespeito aos grandes nomes da literatura oficial sempre acompanharam a trajetória de André Breton e seu grupo. Outros dois conceitos importantes para entendermos o surrealismo são os de cadáver delicado e acaso objetivo. Cadáver delicado e não cadáver esquisito, como às vezes é erroneamente traduzido. É um jogo literário inventado pelos surrealistas, no qual cada poeta jogador contribui com uma frase num papel dobrado, que é passado adiante para que os demais participantes escrevam. Cada poeta só pode ler a frase imediatamente anterior à sua. Ninguém tem ideia do todo, e o resultado é sempre surpreendente. Este experimento literário recorda o gênero poético japonês chamado de Haikai no Renga, também um poema coletivo, em que um poeta escreve um dístico, outro poeta um terceto, um terceiro poeta escreve um novo dístico, e assim por diante, em que cada autor tenha lido nada além do texto anterior ao seu, de modo que o poema, quando terminado, não tem a unidade ou a continuidade que, em geral, se espera de uma obra literária, mas, ao contrário, revela uma montagem de diferentes ideias, emoções e paisagens. O outro conceito importante para compreendermos o surrealismo é o de acaso objetivo, ou seja, encontros ou acontecimentos fortuitos que, segundo os surrealistas, seriam regidos por uma outra lógica de natureza mágica. Por exemplo, quando um poeta perambula sem destino pelas ruas de Paris e encontra uma mulher misteriosa, com quem terá uma intensa relação, caso relatado, por exemplo, no livro Nadja, de André Breton, que é uma narrativa longa, mas não constitui um romance, desprezado pelos surrealistas, que o consideravam um gênero literário burguês. Uma das críticas feitas por Breton a Louis Aragon era justamente porque Aragon resolveu escrever romances. O amor é um tema central na obra de Breton. O amor erótico, obsessivo e libertário ao mesmo tempo. Para o poeta,
O amor é como um sonho, uma maravilha na qual o homem mergulha em direção a forças misteriosas e profundas. Breton denuncia a sociedade burguesa por haver rebaixado as relações entre homens e mulheres ao nível de uma maldição, baseada no contrato de casamento, em oposição ao sacramento católico. Ele opõe o amor louco, o amor convulsivo dos amantes que se colocam à margem das convenções sociais. Breton, o principal formulador das teorias do surrealismo, ganhava vida, sobretudo, como vendedor de quadros em sua galeria de arte. Com a invasão da França pelos nazistas, em 1940, e a criação de um governo colaboracionista, a chamada República de Vichy, liderada pelo Marechal Pétain, Breton se refugiou nos Estados Unidos, retornando a Paris após o final da guerra, em 1946, onde permaneceu até o seu falecimento, em 1966. Para finalizarmos a aula de hoje, vamos ler um poema de André Breton. E na próxima semana conversaremos mais sobre os 2 manifestos do surrealismo. Vamos ler o poema A União Livre. Minha mulher com o cabelo de fogo de lenha, com pensamentos de relâmpagos de calor, de talhe de ampulheta. Minha mulher com a talhe de lontra entre os dentes de tigre. Minha mulher com a boca de roseta e de buquê de estrelas de última grandeza. Com dentes de rastro de camundongo sobre a terra branca. Com língua de âmbar e de vidro em atritos. Minha mulher com língua de hóstia apunhalada. Eu vou ler o poema de novo. Eu não gostei da minha entonação. Então, vou ler de novo. A União Livre. Minha mulher com o cabelo de fogo de lenha, com pensamentos de relâmpagos de calor, de talhe de ampulheta. Minha mulher com o talhe de lontra entre os dentes de tigre. Minha mulher com a boca de roseta e de buquê de estrelas de última grandeza. Com dentes de rastro de camundongo sobre a terra branca. Com língua de âmbar e de vidro em atritos. Minha mulher com língua de hóstia apunhalada, com a língua de boneca que abre e fecha os olhos, com a língua de inacreditável pedra. Minha mulher com cílios de lápis de cor das crianças, com sobrancelhas de borda de ninho de andorinha. Minha mulher com têmporas de ardósia de teto de estufa e de vapor nos vidros. Minha mulher com espáduas de champanhe e de fonte com cabeças de delfins sob o gelo.
Minha mulher com pulsos de fósforos. Minha mulher com dedos de acaso e de ás de copas, de dedos de feno ceifado. Minha mulher com axilas de Marta e de faia, de noite de São João, de ligustro e de ninho de carás, com braços de espuma de mar e de reclusa, e de mistura do trigo e do moinho. Minha mulher com pernas de foguete, com movimentos de relojoaria e de desespero. Minha mulher com panturrilhas de polpa de sabugueiro. Minha mulher com pés de iniciais, com pés de chaveiros, com pés de calafates que bebem. Minha mulher com pescoço de cevada perolada. Minha mulher com a garganta de vale douro, de encontro no leito mesmo da torrente, com seios de noite. Minha mulher com seios de toupeira marinha. Minha mulher com seios de crisol de rubis, com seios de espectro da rosa sob o orvalho. Minha mulher com ventre de desdobra, de leque dos dias. Com ventre de garra gigante. Minha mulher com dorso de pássaro que foge vertical. Com dorso de mercúrio, com dorso de luz, com a nuca de pedra rolada e de giz molhado, e de queda de um copo do qual se acaba de beber. Minha mulher com ancas de chalupa, com ancas de lustre e de penas de flecha, e de caule de plumas de pavão branco, de balança insensível. Minha mulher com nádegas de arenito e de amianto. Minha mulher com nádegas de dorso de cisne. Minha mulher com nádegas de primavera, com sexo de gladiolo. Minha mulher com sexo de mina de ouro e de ornitorrinco. Minha mulher com sexo de algas e de bombons antigos. Minha mulher com sexo de espelho. Minha mulher com olhos cheios de lágrimas. Com olhos de panóplia violeta e de agulha magnetizada. Minha mulher com olhos de savana. Minha mulher com olhos d'água para beber na prisão. Minha mulher com olhos de madeira, sempre sob o machado. Com olhos de nível d'água, de nível do ar, de terra e de fogo. Tradução de Priscila Manhães e Carlos Eduardo Hortolã. E após a leitura deste belíssimo poema de Breton, finalizaremos a aula de hoje e continuaremos a conversar sobre o surrealismo e sobre André Breton na próxima semana. Obrigado a todos e a todas e até lá.